Boa noite a todos. Queria agradecer aqui a presença de todos mais uma noite aí. Estamos começando o terceiro dia, uma mega palestra aí hoje. A gente está super ansioso para essa. Vai ser super especial para a gente. E eu agradeço mais uma vez a presença de todos pela conversa que a gente teve segunda. A palestra de ontem também foi maravilhosa com o Cipinter lá. Queria agradecer também o Cipinter e a todos os nossos parceiros que estão aqui com a gente, acompanhando a gente, incentivando a gente e a cada dia aí melhorando. E é isso. Então hoje vamos dar início, daqui a pouco a gente faz a apresentação da palestra. E eu queria começar com vocês apresentando a Gabriele Bevilacqua, promotora técnica da Helpec VetNew, que vai falar um pouco sobre o ômega 3, SE e o Fronizin. Então, Gabriele, se você quiser ir, eu te passo a palavra, fica à vontade. Obrigada, Patrick. Boa noite, pessoal. Mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês. E hoje eu trouxe mais dois produtos para estar trabalhando com vocês, e eles também pertencem aos lançamentos, né? Os últimos lançamentos da VetNew. O primeiro é o ômega 3 SE, né? A Associação de Ácidos Graxos, né? Essenciais com vitamina E e selênio da VetNew. Ele é a base de óleo de peixe, 100% óleo de peixe. Tem uma proporção ideal de EPA e DHA. Mais para frente eu vou explicar a importância desses tópicos que eu deixei aqui para vocês, além de ser enriquecido com vitamina E e selênio, né, dois potentíssimos antioxidantes, que acaba sendo um diferencial do próprio produto. Bom, pessoal, tanto se fala dentro da clínica veterinária, né, de pequenos animais, a utilização dos ácidos graxos da família ômega 3, né? Bom, o que seria, na verdade, quais são as principais funções dos ácidos graxos no organismo dos animais, né, incluindo no nosso? Primeiro, fonte de energia, eles servem como fonte de energia, né, são componentes estruturais da membrana plasmática, além de precursores dos eicosanoides. Esses dois últimos tópicos, eles estão relacionados com a ação anti-inflamatória do próprio ômega 3. Bom, e o que seria esse ômega 3, né? Eu vou destrinchar para vocês aqui de uma forma rápida, né? E mais breve, para que vocês entendam. A família ômega 3, ela é constituída por três principais ácidos graxos, né? Que são ácidos graxos poliinsaturados. O que significa isso? São ácidos graxos com mais de uma dupla ligação no carbono, certo? Entre os carbonos. E assim, aqueles que a primeira dupla ligação acontece no carbono 3, eles são enquadrados como da família ômega 3. Na família ômega 3, a gente tem três principais ácidos graxos, que eu vou citar apenas, né, as siglas dos nomes para ficar mais fácil o entendimento, porque são nomes complexos, difíceis, né, de serem falados. Acredito que se trabalhar por siglas vai ficar mais fácil. Que é o ALA ou ALA, o EPA e o DHA. O EPA e o DHA, normalmente a gente ouve falar bastante deles. Só que, assim, são os três principais. O ALA, ele é precursor de EPA e DHA, que são os dois ácidos graxos de ação terapêutica, certo? Só que, assim, tem um ponto muito importante a ser trabalhado com relação ao ALA. Infelizmente, né, nos mamíferos, assim, vamos trabalhar cães aqui nesse momento, essa taxa de conversão em EPA, ela é inferior a 10%. Nos felinos, ela é próxima a 2%. A taxa de transformação é insignificante. Então, infelizmente, é um ácido graxo que ele vai ser ingerido e ele vai ser descartado. Ele não tem uma função terapêutica considerável, certo? Não consegue ser feita essa biotransformação. Então, por isso que a gente foca bastante no EPDHA. E o porquê que eu estou adiantando isso para vocês? Justamente porque tem um vínculo muito estreito, primeiro, com a matéria-prima. Precisa ser, sim, de óleo de peixe, porque no óleo de peixe, principalmente de peixes marinhos de águas geladas, a gente tem uma concentração maior de EPDHA. Tem o ALA? Sim, tem. Só que, assim, por exemplo, o próprio ômega 3 SE, ele é uma matéria-prima refinada. A gente deixou nas concentrações ideais de EPDHA, porque se não tiver nessa concentração ideal, infelizmente, a gente não consegue ter esse pico plasmático do EPA para que comece a ter o efeito terapêutico esperado. E assim, por que não pode ser então de origem vegetal, pessoal? Primeiro, riquíssimo em ômega 6, tem sua função no organismo, mas infelizmente não serve como fonte de energia de ômega 3, de EPA e DHA, tá bom?
Se ele é muito rico em ALA, então, assim, lembra que, infelizmente, não consegue ser biotransformado nem em cães nem em gatos, tá bom? A taxa é muito baixa. Então, assim, precisa ser de origem animal, tá bom, pessoal? Desses peixes de águas geladas. Bom, como que vai funcionar, de uma forma mais resumida para vocês, como que funciona essa ação terapêutica do ômega, né? Quando o EPA e o DHA, eles vão se integrar à membrana plasmática, certo? Por isso que a resposta, na verdade, essa resposta anti-inflamatória, ela é tardia, ela demora um tempo para começar a acontecer. A partir do momento que você tem uma injúria tecidual e dá início à cadeia inflamatória, a gente tem a atuação, aqui ó, o principal ácido, o principal ecosanoide acaba sendo o ácido araquidônico, né? Então, assim, quando tem contato da COX, da LOX, são enzimas, né, da cadeia inflamatória, ciclooxigenase e lipoxigenase, a gente tem a formação de mediadores inflamatórios. Eu falei bastante disso na última apresentação para vocês. São de alto potencial pró-inflamatório. A partir do momento que esse animal ele começa a receber a suplementação de ômega 3, o EPA e o DHA ele começa a se integrar na membrana plasmática. Então, a partir do momento que acontece uma injúria tecidual, o EPA e o DHA eles vão interagir com a LOX e a COX e vão gerar, sim, mediadores inflamatórios, só com um potencial inflamatório baixo. Então, alguns autores atribuem esses mediadores, né, de baixo potencial inflamatório como essa ação anti-inflamatória tão falada por todo mundo, né, dentro da clínica veterinária. E isso é bem interessante. A gente tem essa resposta de uma forma sistêmica no organismo do animal. Entendeu? Então, por isso que quando você vai falar de ômega, nosso ômega é bom para tudo. É justamente por conta disso, por conta dessa interação do EPA e DHA na membrana plasmática, só que é uma resposta a longo prazo, pessoal. Como eu já disse anteriormente, é uma resposta que nas concentrações ideais de EPA e DHA, a gente demora no mínimo, chutando baixo, 30 dias para ter a resposta. Então, foi pensando nisso que a Vetinil trouxe a vitamina A e o selênio. Certo? São dois nutracêuticos de grande importância dentro da clínica veterinária também, que possuem ação sinérgica, ou seja, os dois nutracêuticos juntos, eles têm uma ação antioxidante potencializada que quando estão separados, certo? E essa ação antioxidante, essa ação de neutralização de radicais livres, ele tem um vínculo muito estreito com a ação anti-inflamatória. Então, a gente tem uma preservação da própria membrana plasmática e, consequentemente, uma reação anti-inflamatória desses nutracêuticos. Enquanto o ômega não atinge aquele pico, né, esse pico plasmático, que leva no mínimo 30 dias, a vitamina E e o selênio, ele vem fazendo essa ação anti-inflamatória. Então, esse é um dos diferenciais do próprio produto, tá bom? Bom, como eu também já adiantei, a atuação é sistêmica, né? A integração do EPA e DHA é nas todas as células do organismo. Então, a gente consegue ter aplicação do ômega dentro da clínica veterinária em diversas áreas. A gente consegue já desfocar, né? Porque falava em ômega. E ômega 3, dermatologia. Hoje em dia, a gente consegue ter aplicação em inúmeros quadros clínicos dentro da clínica veterinária, pessoal. E com respostas extremamente satisfatórias. Bom, agora mudando um pouquinho, né, eu falei de um nutracêutico que vem ganhando bastante espaço dentro da clínica, né, eu vou trazer um produto para falar com vocês que é o Furolizin. Esse é um medicamento à base de furosemida a 10%, ele é a única furosemida, oral dentro da medicina veterinária, é um diurético de alça e nós trouxemos em 4 apresentações. Bom, vamos lá. Como eu tinha dito, né, a furosemida é o principal representante dos diuréticos de alça. E como que ela vai funcionar? Ela vai gerar uma inibição, né, da reabsorção de sódio e cloreto lá no ramo ascendente da alça de Henle. Consequentemente, ela também vai inibir a reabsorção de água, gerando natriurese, consequentemente diurese. O potencial de diurese da furosemida é de aproximadamente 20%. Então, por isso que ela acaba sendo a molécula de escolha, o princípio ativo de escolha, como diurético dentro da clínica veterinária.
além da propriedade vasodilatadora dela. Então, normalmente, a gente consegue aumentar a perfusão renal também em determinados quadros clínicos desse animal. Também é outra propriedade da própria furosemida. Bom, aqui, diferentemente do ômega, né, que a gente tem uma aplicação em diversos quadros clínicos, a utilização da furosemida acaba sendo um pouquinho mais restrita, né, ganhando, assim, disparadamente em casos, né, de pacientes com problemas cardíacos. Então, os cardiopatas, eles acabam sendo público-alvo desse tipo de medicamento. Mas, assim, consegue ter a aplicação em edemas de origem cardiogênica ou não, em alguns quadros de nefropatias, como hepatopatias também. Isso vai muito da avaliação do clínico, né, e encontrar a dosagem ideal para cada quadro que o paciente se encontra. Mas a verdade é que a Vetnil trouxe para o mercado esse medicamento justamente porque era uma lacuna que havia em aberto, certo? Até então, o que a gente encontrava de furosemida era apenas uma apresentação na linha humana de 40 miligramas. Então, quando você pegava um animal com baixo peso, com seus 5 quilos, era extremamente dificultoso a administração, certo? Dar o início à terapia. Então, a gente tinha como opção ou recorrer à manipulação ou fazer a remanipulação do medicamento. Aí, assim, tem inúmeros problemas em torno disso, começava o tratamento, não funcionava. Então, assim, a Vetnil trouxe 4 apresentações, pensando realmente na praticidade de manejo e, consequentemente, garantia de tratamento, tá bom? São 4 apresentações de 10, de 20, de 40 e de 80 miligramas, pensando em praticidade, tá bom, pessoal? Aroma bacon, cães e gatos na mesma apresentação, além de serem sucados. Então, vocês podem estar partindo do meio sem problema algum. E é isso que eu tinha para apresentar para vocês hoje. Eu gostaria de agradecer, viu, Patrick? Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui novamente com vocês. Eu que agradeço, Gabriele. E é sempre muito bom ter essas coisas assim pra gente. Eu sempre falo isso nas palestras, que a gente começa a ver, né? Principalmente algumas conversas que a gente tem antes da palestra mesmo, e a gente consegue compartilhar isso com as pessoas depois. Como que é a nossa vida depois de formado, né? Que dentro da faculdade mesmo a gente nem pensa muito nisso, nem sabe o que vai ser depois ou como que vai acontecer. E isso, a apresentação de vocês aqui com a gente, de cada uma de vocês, é tão especial e importante que a gente começa a ter uma visão diferente e aprender coisas novas que a gente nem pensava em ter uma vez na vida, assim. Então, é muito legal isso. E muito obrigado por mais um dia hoje aqui, seu segundo dia com a gente, e espero que tenha muitos pela frente ainda. Eu também espero, Patrick. Tá? É de bastante aprendizado para a gente também, né? Ter esse contato com vocês, a gente já passou pelo que vocês estão passando agora. Então, assim, essa troca, né, de ideias, de experiência é de extrema importância, tá bom? Muito obrigada, Patrick. Eu que agradeço. Agora, pessoal, dando continuidade, a gente vai ter mais uma apresentação antes da palestra. E espero que todo mundo, que vocês aproveitem aí e consigam tirar o melhor proveito disso, porque é muito especial pra gente e importante para vocês alunos aí e para os médicos e veterinários para se atualizarem também, né? Então, a próxima apresentação agora, eu quero chamar a Luciana, é consultora técnica da Angels Pet e representante da UCB Vet. E, Luciana, pode ficar à vontade. Hoje ela vai falar um pouquinho para vocês do Visione, uma associação com a Alequa, que inclusive vai ter sorteio ainda, a gente vai falar depois para vocês, vai ter sorteio no final, então fiquem até o final aí. Tá aparecendo aí, Patrick? Tá. Tá, deixa eu ver aqui. Foi? Foi. Foi? Que agora eu não vejo vocês. Pois Bom, é. mais uma vez, muito obrigada. Eu fico muito feliz de ter firmado essa parceria com vocês. E cada vez mais, nesses encontros, a gente troca informações onde eu aprendo e também transmito algum conhecimento a vocês, tá? Então, como o Patrick já me apresentou, faço parte de representação técnica da UCB Vet aqui na região de Ribeirão Preto e microrregião, tá? E hoje eu vim trazer para vocês o lançamento nosso, né? Então, algumas pessoas participou de palestra com o Fabrício Mamed, né? Que ele fez o nosso lançamento recentemente, que é o Visione, só que eu vou falar dos 2 produtos oftalmológicos que a gente trabalha na linha da UCB Vet.
Então, primeiro, eu vou falar para vocês do Alequa. O que é o Alequa, né? Ele é uma solução hidratante, né, e lubrificante para cão e gato, tá? E na sua formulação, ele vai ter cloreto de sódio, o cloreto de potássio e o citrato de sódio, que são sais isotônicos, né? Então, quando a gente fala assim, pega soro fisiológico, joga no olho que tá tudo certo. Não, gente, pelo amor de Deus, não é isso que é indicado, tá? E também na sua formulação, a gente também tem o álcool polivinílico. Então, essa formulação, ela é muito próxima à lágrima do animal, tá? O álcool polivinílico, ele tem um diferencial frente aos outros lubrificantes veterinários que estão no mercado, tá? Então, essa formulação do Alequa, ela é única, tá? E exclusiva da UCB Vet. Ele tem o álcool polivinílico, ele vai fazer com que retarde a evaporação dessa lágrima, mantendo o globo ocular por mais tempo hidratado e lubrificado, tá? Gente, desculpa. Gente gritando aqui em casa. Bom, quando que vocês vão utilizar? O lubrificante a gente indica muito para olho vermelho, olho seco, ceratoconjuntivite seca, ou até mesmo fator alérgico. Numa palestra recente, até mesmo o Dr. Fabrício Mamed trouxe para nós como o que acontece. Normalmente, cão, quando chega na clínica, a maior parte dos clínicos, quando vê o olho vermelho, já suspeita de uma conjuntivite. E na maior parte das vezes, uma conjuntivite viral num cachorro é muito mais difícil de você pegar na rotina clínica. Então, ele falou para você olhar com mais olhos para fator alérgico, que isso está acontecendo muito com o cachorro. Em contrapartida, conjuntivite viral é uma casuística muito mais frequente em felinos, tá? Então, como eu já disse, ele é um produto indicado para cão e gato. O modo de uso dele é indicado de 1 a 2 gotas, né? De até 4 vezes ao dia, ou então a critério do médico veterinário. Por quê? Por exemplo, o animal tem uma KCS. Provavelmente ele vai fazer uso de 6 a 8 vezes do colírio durante o dia. Tudo vai depender do quadro e do acompanhamento com o médico veterinário, tá? E outra coisa, viu, gente? Quando a gente vai entrar com um tratamento, seja ele antibiótico, anti-inflamatório, na parte oftalmológica, é sempre muito importante lubrificar, preparar o olho para ele receber o tratamento, tá? E aqui o nosso grande lançamento é o Visione, que ele é um colírio à base de tobramicina, tá? E o legal, né, é que a tobramicina, ela tem uma ação bactericida contra as principais bactérias gram-negativas e positivas, tá? E tem trabalhos científicos que mostram que 60% das bactérias que vão acometer a superfície ocular do animal, elas são sensíveis e respondem muito bem à tobramicina, tá? Então, o Visione, sim, ele é um produto de primeira eleição, né? Um antibiótico de primeira eleição para problemas oftalmológicos, tá? Quando que normalmente vocês vão indicar? Para casos de conjuntivite, ceratoconjuntivites, queratites causados por algumas bactérias, né? Vocês podem usar como pós-cirúrgico, como prevenção por exemplo, uma ceratoconjuntivite, você vai prevenir o acometimento de um quadro secundário de alguma bactéria oportunista ali, úlceras superficiais, que isso é pego na rotina clínica com muita frequência, tá? E normalmente, qual que é sempre a dosagem? É 1 gota por olho. Normalmente, animal de porte grande ou que tem a pálpebra caída, normalmente a gente indica 2 gotas, mas dentro do olho do animal não vai caber mais do que 1 gota, tá? Em bula, a gente indica a tobramicina usar a cada 12 horas, porém, vai ter casos onde vocês vão pedir para estilar até 4 vezes ao dia. Então, tudo vai depender do acompanhamento do clínico que está avaliando o animal, tá?
Uma informação bem importante é que a tobramicina, ela é um antibiótico que ela não vai alterar casos de catarata, de glaucoma. Então, ela é um antibiótico que vocês podem utilizar com muita segurança na rotina clínica, tá? E o grande diferencial do nosso Visione, né, que é a nossa tobramicina veterinária, é que ela tem um pH adequado para os animais. Ou seja, se você pegar uma tobramicina humana, muito provavelmente você vai ver o cachorro vai querer coçar o olho na hora, ou o gato, tentar tirar aquilo porque arde, tá? Então, o pH é diferente. E é isso, pessoal, tá? Eu quis trazer essa novidade para vocês. Alguns já conhecem, participaram do lançamento, e espero que vocês tenham gostado. E qualquer dúvida que vocês tenham sobre o produto, ou até mesmo de outras coisas da UCB Vet, vocês podem estar entrando em contato comigo. Esse daqui é meu contato, tá? Mais uma vez, muito obrigada, viu, Patrick? Eu que agradeço, Luciana. Mais uma vez, eu falo sempre a mesma coisa, mas é isso que importa pra gente, sabe? Essa interação que a gente tem, que a gente pode ter. E a gente tem a oportunidade de ter isso novo pra gente, esse lançamento que você apresentou pra gente. E eu acho que não só pra gente que é aluno, mas também pros veterinários que estão assistindo agora. É de grande importância sempre isso. E sua participação, como a da Gabriele aqui, vai ser sempre importante e sempre valorizada para todos nós aqui. Muito obrigada, e sempre que vocês precisarem, pode contar comigo, estou sempre à disposição. Obrigada, viu? E dando continuidade, pessoal, quem quiser seguir, a gente fez a publicação marcada dos parceiros que estão com a gente, vai seguir a página lá da UCB Vet, da Vetnil, da Gabriele, da Luciana também, que elas podem tirar dúvidas, se vocês quiserem conversar com elas, elas têm as páginas de veterinária delas, então vai lá seguir que tem publicação legal, tem sempre uma publicação nova, uma novidade. A da Farmina também já está publicada, a da Orofino, então corre lá ver e acompanha as páginas. E agora, dando continuidade, só queria deixar um recado para vocês. Hoje a gente vai ter um sorteio no final, depois da palestra, no finalzinho, a gente vai postar ainda uma lista, vai ter a lista de presença, e depois a lista do sorteio, quem quiser participar, que já, como foi falado aí no chat, vocês vão ter que fazer retirada lá no campus do Moura Lacerda, aqui em Ribeirão Preto. Então, só quem conseguir retirar e quiser participar, por favor, participem aí, que vai ser bem legal. E fiquem até o final, que hoje a palestra promete, hein? Hoje vai ser top! Então, dando continuidade aí, a gente está começando agora o nosso terceiro dia. E o tema de hoje, eu quero falar para vocês aí de um palestrante que a gente já está conversando há bastante tempo e eu tenho um contato muito bom com ele. O tanto de coisa que eu aprendi com o anestésio, tanto de aprendizado que eu tive com ele é fora do comum, assim. Porque o cara é foda. Desculpa pela palavra aí, mas... então, gente, eu queria dar início aí para vocês, apresentar o médico veterinário Leonardo Fernandes para vocês, com o tema de hoje, anestesia intravenosa total em cães. E eu espero que todo mundo aproveite aí, nosso terceiro dia, e só bora. Léo, pode ficar à vontade aí. Quando você quiser apresentar, você pode compartilhar. Beleza, tá aparecendo aí? Tá legal? Tá sim, tá sim. Aí, legal. Ô, Léo, você tá me vendo ali no cantinho, aquele quadradinho cinza, né? Tô. Tá, se você quiser tirar, ou clicar naquela... pode deixar. Não, tranquilo, vou movimentando aqui. Vai. Aí, perfeito. Fica à vontade, Léo, todo seu. Legal. Bom, gente, vamos lá, né? Primeiro, né, gostaria de agradecer aí o convite do Patrick. O Patrick, a gente tem um contato bastante grande aí, faz tempo que a gente se conhece. E, né, agradecer pelo convite e parabenizar pela iniciativa de vocês aí, de estar fazendo essa liga acadêmica. Eu acho que esse ciclo de palestras, com certeza, agrega muito valor para vocês e para quem está assistindo. E, com certeza, isso aí está elevando cada vez mais o nível da medicina veterinária.
Então, esse é um crescimento, acho que da nossa profissão. E hoje a gente sabe que os nossos tutores, nossos clientes aí, né, que têm a posse dos seus animaizinhos, eles estão cada vez mais exigentes. Então, eles têm acesso a muita informação na internet, Instagram, Face. Então, assim, o conhecimento está aí. Então, assim, tanto para nós, como profissionais, como também para os tutores. E eles, às vezes, chegam no consultório pedindo o melhor. Falam, olha, eu quero que faça uma anestesia regional, que o meu cachorrinho não sentir dor nenhuma no pós-operatório. Então, essa exigência está cada vez maior, né, pelos proprietários aí que, né, compram o nosso serviço, tá? Hoje a gente vai falar um pouco, então, sobre a anestesia intravenosa total. É um assunto bastante extenso, mas, assim, muito cativante, né? Então, assim, na hora que a gente começa a entender, a gente quer cada vez mais informação, e com certeza eu quero, né, passar para vocês uma informação que seja uma sementinha aí, que vocês possam estar depois indo atrás, procurando mais informações e, quem sabe, lá na frente a gente colher bons frutos. Com novos colegas, assim, tem muito campo para anestesista. Então, assim, quem tiver gostar do tema, cara, vai atrás, se esforça, estuda, se atualiza sempre, porque tem muito campo, né? Pra você ter uma ideia agora, Patrick, me ligaram para fazer uma cesárea, cara, agora, para anestesiar uma cesárea. Falou, hoje não dá, hoje eu estou em palestra. Mas, assim, é um tema que todo lugar tem alguém precisando de um anestesista, né? Bom, vamos dar início aí à nossa palestra. Gente, bom, vamos começar com uma afirmação aí que a gente escuta nos consultórios, na sala de espera, a culpa é da anestesia. Cara, e aí? A culpa é da anestesia? Com certeza é da anestesia. Gente, só com o avanço que a gente tem na anestesia, tanto de técnica anestésica, equipamentos, fármacos que a gente tem utilizado hoje na nossa rotina, a gente consegue ter uma evolução nas cirurgias, tá? Então, antigamente, aqui no século XIX, as cirurgias eram feitas desse jeito, com o paciente acordado, amarrado, alguém segurando e amputando o braço, né? Então, assim, era bem tenso. E a gente tinha um limitante muito grande das cirurgias, que era o limiar da dor. Então, tinha uma hora que o paciente não aguentava mais a dor ou, né, passava mal, morria, né? Então, assim, era muito, muito difícil. E hoje, com o avanço que a gente tem da anestesia, a gente consegue procedimentos cirúrgicos de alta complexidade, coluna, procedimentos bem invasivos aí, mas graças à anestesia. Então, com certeza, a culpa é da anestesia. Gente, bom, o que é a anestesia? É importante a gente ter esse conceito, né, bem claro na nossa cabeça. Então, é o fato de promover aí uma insensibilidade, que ela pode ser geral, regional ou local, e depois promover a reversibilidade. Então, é aquele negócio, você tem que, o paciente não pode sentir nada para ter uma boa cirurgia e depois ele reverter esse quadro de anestesia, tá? Então, é algo que a gente tem que ter o conceito da anestesia. E para ter uma boa anestesia, o que a gente precisa? Existem alguns pilares, tá, da anestesia. Existem alguns pilares da anestesia que a gente precisa ter também bem claro, né? São 3 pilares aí que a gente precisa. Então, o que a gente precisa? Hipnose. Então, o paciente precisa estar dormindo, tá? Até para facilidade aí da cirurgia, da inconsciência, né, do paciente.
Então ele precisa estar dormindo, tá? Uma castração, uma fêmea, e não teve uma boa analgesia no transoperatório. É um paciente que, com certeza, ele vai ter dor por muito e muito tempo, dor abdominal. Então, o paciente chega no consultório para a gente passar, né, para passar por uma consulta. Na hora que você vai examinar o abdômen, o cachorro tenta te avançar, tenta te morder, né? Então, assim, ele teve uma dor, a gente precisa voltar, né, de repente, aí, lá quando foi feita a cirurgia, que provavelmente não foi feita uma boa analgesia. Então, ele tem uma dor que chega a ser crônica, que é difícil a gente depois tirar essa dor do paciente, tá? Existem alguns medicamentos que a gente trata essas dores neuropáticas, né? Gabapentina, pregabalina, né? São medicamentos que podem ajudar num tratamento de dor neuropática, tá? E relaxamento muscular. É muito importante o relaxamento muscular, tá? Não sei se vocês já passaram por uma situação, uma castração, onde o paciente não tinha relaxamento muscular. É muito difícil você expor o ovário. Então, assim, é uma briga, você fica tentando puxar, expor o ovário, o cachorro puxa de volta, e assim, é de uma dificuldade muito grande para o cirurgião. Então, assim, o relaxamento muscular é de uma importância muito, muito grande. Numa cirurgia ortopédica, numa osteossíntese, se não tiver um bom relaxamento muscular, essa redução da fratura também se torna difícil. Então, isso exige, depois do cirurgião, maior esforço e, com certeza, né, facilitando o trabalho do cirurgião. Aqui a gente tem um paciente em hipnose, né? Então, um paciente inconsciente, dormindo, e aqui uma cirurgia ortopédica. Então, assim, sem um relaxamento muscular, sem uma boa analgesia, é um paciente que, quando acordar, não vai encostar a sapata no chão, não vai deixar tocar nessa pata por muito, muito tempo. Quando a gente tem uma analgesia legal, né, o paciente vai, com certeza, ter uma recuperação muito melhor. Tá? Gente, vamos falar um pouco, então, aí dos tipos de anestesia. Tá? Eu grifei em vermelho aí, tá? Porque hoje, assim, a gente não considera a anestesia a dissociativa por si só e a inalatória por si só. Então, a dissociativa, a gente tem o exemplo aí de ketamina e xilazina, então ela não é considerada uma anestesia. Por quê? Ela não promove a analgesia, que precisa ter, e não promove também um relaxamento muscular adequado. Tá? Então, ketamina e xilazina, pura e única, exclui do protocolo, ela seria mais para uma contenção, alguma coisa assim, mas para cirurgia não. Tá? A anestesia inalatória por si só também não é considerado, porque a gente sabe que o isoflurano, os agentes halogenados, né, que a gente utiliza na inalatória, eles não provocam nem analgesia e nem relaxamento muscular. Então, a anestesia inalatória por si só também não é anestesia. E aí a gente vai para os dois tipos assim que existem, né? Que é a PIVA e a ativa. A PIVA seria aí a anestesia parcialmente intravenosa. Então aí, essa sim, a gente associa o anestésico inalatório, mas conjunto com a infusão de fármacos, né? Com a infusão de analgésicos, relaxantes musculares, né? Aí sim a anestesia PIVA, né? Parcialmente intravenosa. E a anestesia ativa, onde toda a anestesia ela é promovida por fármacos exclusivamente intravenoso. Tá? Então, o paciente ele não inala nada de anestésico, aí é tudo intravenoso. Tá? Assim, uma das, né, que a gente pode considerar uma das vantagens, aí, até antecipando um pouquinho os próximos slides, né, é que o centro cirúrgico hoje, que a gente tem acesso, tá,
eles não são, às vezes, tão estruturados que tem aí um vaporizador calibrado, um analisador de gases, né? Então, assim, a gente observa o quê? Que na anestesia inalatória, com o vaporizador universal, a gente deixa a anestesia muito, assim, subjetiva. Então, assim, é um borbulhamento que tem ali no vaporizador e a gente tem que meio que contar as bolhas ali para saber o quanto de anestésico o paciente está inalando, está respirando. Tá? Então, assim, a gente não tem como medir essa vaporização sem ter um vaporizador calibrado, que está um pouco distante da nossa realidade, tá? E sem um analisador de gases. Tá? Nativa, o que a gente tem? A gente tem a infusão do propofol. É ele que vai ser o fármaco que vai manter a hipnose. Vai fazer o mesmo papel do isoflurano. Tá? Só que com uma bomba de infusão, eu consigo ali, minuto a minuto, ver qual a concentração de fármaco que está sendo infundido. Então, por exemplo, para vocês terem uma ideia, a gente regula a nossa bomba de infusão de seringa a uma dose de 100 microgramas por quilo por minuto. Então, veja qual a diferença assim, tão grande da gente conseguir medir exatamente o quanto de anestésico está sendo infundido. Né? Essa aqui já é uma anestesia, esse segundo vídeo, de uma piva. Então, tem infusão dos medicamentos analgésicos, relaxante muscular e também com o vaporizador. Então, piva, e aqui a terceira foto é ativa, onde tem essa bomba exclusiva aqui para o propofol, outra bomba para os analgésicos, essa outra bomba para a hemodinâmica, né, a fluidoterapia, para manter a hemodinâmica, né? Aqui a gente tem os monitores, o ventilador mecânico, tá? Então, uma coisa importante aí da bomba de infusão foi a facilidade que a gente tem para manter o paciente em infusão contínua. Então, assim, essa técnica anestésica ativa é uma técnica bastante antiga. Porque antigamente se fazia-se um anestésico intravenoso, só que fazia um bolos, o paciente dormia, e quando ele começava a acordar, fazia outro bolos. E assim, de forma intermitente, o paciente parecendo uma montanha-russa. Então, ele está acordando, faz mais um bolos. Dormiu. Está acordando, faz outro bolos. Com a bomba de infusão, facilitou muito o nosso trabalho. Porque eu consigo mandar um bolos extremamente calculado ali e mantendo uma infusão contínua, onde eu vou permanecer com o paciente sempre dentro da janela terapêutica. Onde o paciente vai ficar dormindo para ter uma boa anestesia. Tá? Então, vamos aí para as vantagens, tá? da ativa. A gente está comparando, né, ativa e piva. Então, uma das vantagens da ativa é esse controle da dose do anestésico que está sendo infundido no paciente. Então, devido à bomba de infusão e o alcance um pouco distante aí dos analisadores de gases, mesmo por custo e por um vaporizador calibrado. Então, assim, com uma bomba de infusão eu consigo ter um controle melhor do que o vaporizador universal. Uma menor depressão hemodinâmica e cardiovascular. Por quê? A gente sabe que os agentes halogenados, o isoflurano, o sevo, eles causam maior vasodilatação periférica nos pacientes. Isso determinando aí uma hipotensão transanestésica. Então, assim, a chance de intercorrência com pacientes hipotensos durante uma cirurgia é muito menor. É muito menor usando ativa, usando o propofol como a manutenção, em vez do isoflurano. Então, é uma vantagem muito interessante. Porque a gente sabe também que a hipotensão transanestésica, ela está intimamente ligada a problemas como insuficiência renal pós-operatório, né? A problemas como descolamento de retina e hipertensão,
tá? Então, a gente mantendo isso mais estável possível, menor prejuízo para o nosso paciente. Tem se falado muito também em metástase tumoral. Então, assim, quando a gente utiliza o anestésico halogenado, ele causa uma baixa de imunidade no paciente, facilitando, predispondo a metástases tumorais. Então, se a gente fosse ver, para pacientes com tumor, com câncer, a indicação de TIVA, ela é bem interessante. E a estabilidade anestésica. Então, assim, a gente não tem aquela montanha-russa, né? Onde o paciente está acordando, está superficializando. Não, ele está mantendo estável pela bomba de infusão e também pela hemodinâmica, por ter menos vasodilatação. Então, a gente tem uma estabilidade anestésica melhor, né? Gente, uma coisa importante também, a independência da via de administração. Então, assim, eu não dependo do paciente respirar bem para poder se manter anestesiado. Então, por exemplo, se o paciente faz uma apneia e está recebendo anestésico inalatório, na apneia ele para de receber o anestésico. Então, ele pode superficializar a anestesia se ele parar de respirar. Então, pela via respiratória, dependendo dessa via respiratória. Quando ele está em TIVA, quando ele está com infusão contínua de propofol, se der apneia, se hiperventilar, o anestésico está sendo infundido o tempo todo. Tá? E uma vantagem que eu vejo assim, muito claramente é o retorno anestésico. Eu sei que a palestra é sobre cães, né? Mas não sei se vocês já viram um paciente, um cavalo acordando de uma anestesia. Quando a gente faz inalatória nesses pacientes, eles se debatem muito. Então, tem todas essas paredes acolchoadas, né? Acredito que no Moura Lacerda deva ter essa sala de recuperação para equinos, né? Na Barão eu sei que tem. Mas esse vídeo, ele mostra, ele retrata muito bem o acordar de uma TIVA. Então, o paciente acorda e em 2, 3 movimentos, ele está em pé. Quando é feito com anestesia inalatória, gente, fica 5, 6 pessoas tentando segurar o paciente, o cavalo debate na parede e é muito tenso a recuperação. E numa anestesia intravenosa, gente, o acordar é muito, muito, muito melhor, tá? Então, aquele negócio do cachorro acordar vocalizando, o cachorro acordar agressivo, quando a gente faz propofol com TIVA, é muito melhor o retorno. Gente, uma vantagem também importante, a gente sabe que as mulheres estão dominando aí tudo, né? A gente vê cada vez mais nos centros cirúrgicos, como cirurgiãs, como anestesistas, né? As mulheres. E assim, é extremamente ruim a inalação do anestésico, do isoflurano. A gente sabe que tem problemas aí de teratogenia, então de malformações fetais, de muita dor de cabeça também. Então, quando você passa por um centro cirúrgico, onde fica às vezes o dia inteiro o paciente anestesiado ali em cirurgias, né? É uma dor de cabeça em nós, né, anestesistas, e nos cirurgiões também muito grande. E nas doenças neurovegetativas. Então, assim, pelo excesso de fármacos aí, de anestésicos inalatórios, está sendo respirado aí dia após dia, né? Lá no futuro a gente vai ter um problema sério, tá? A gente até brinca, a gente fala, a gente não tem anestesistas velhos, né? Porque não suporta tanto tempo. Então, assim, começa, né, ter vários problemas aí de Alzheimer, de Parkinson. Então, assim, é bem interessante. Também temos desvantagens, tá? Então, assim, tem o custo dos equipamentos. Então, assim, a gente precisa das bombas de infusão, a gente precisa dos monitores, né? Precisa ter uma bomba exclusiva para o propofol, tá? Então, assim, é um investimento alto para poder fazer uma técnica bem feita. O custo dos fármacos. Então, assim, agora pela pandemia, aumentou muito o preço dos medicamentos em geral, tá? Mas o propofol, que é o nosso principal aí, que vai fazer a indução e manutenção, uma ampola que a gente pagava 12, 13 reais,
agora no começo do ano chegou a ter a ampola R$ 150 e você não achava para comprar. Então, assim, aumentou muito o custo dos fármacos. Agora, eu acho que, como a pandemia está um pouco melhor, está se estabilizando, né? O valor dos fármacos estão baixando um pouco, né? O Propofol, é importante lembrar, ele é utilizado para manter o paciente também em UTI do COVID, tá? E o acesso nervoso, o acesso venoso, que é um problema que pode ser em pacientes muito pequenos, em filhotes, né, onde é difícil uma canulação da veia, um acesso venoso, então pode ser uma desvantagem. Tá? E as indicações. Quais são as indicações para essa técnica anestésica? Então, assim, para cardiopatas, ela é indicada. Por quê? Eu tenho menos vasodilatação, eu tenho uma estabilidade hemodinâmica maior, então em cardiopatas é muito bem utilizado. Em pacientes com neoplasia, então com câncer, devido àquele assunto que a gente conversou, onde o anestésico inalatório predispõe a uma baixa de imunidade maior, né, predispondo aí ao aparecimento de metástases tumorais. E em pacientes rígidos também, pacientes saudáveis, pacientes fortes, também é indicado ativa, sem problema nenhum. Contraindicações. Então, assim, paciente em hemorragia, contraindicado. Por quê? Aqui nessa foto, a gente tem um modelo tricompartimentado. Isso é utilizado para qualquer droga, para qualquer fármaco, tá? Então, todo medicamento, ele entra em V1 e depois ele é distribuído. Vai para V2, parte de musculatura, e vai para V3, em tecido adiposo. Quando eu tenho uma hemorragia, eu tenho uma diminuição de V1. Ou seja, eu posso causar uma overdose com uma dose pré-determinada do Propofol. Então é interessante a gente evitar em pacientes com hemorragia. E em pacientes hepatopatas, então pacientes com insuficiência hepática, então a gente sempre avalia a fosfatase alcalina e a ALT, porque o Propofol é a metabolização dele é hepática. Então, eu vou ter problema depois para metabolizar esse Propofol. Então, contraindicado, tá? E animais com torção gástrica também. Porque na torção gástrica tem uma estase sanguínea ali nessa região de estômago, intestino. E quando eu recoloco no local os órgãos, eu faço a manobra ali para tirar a torção gástrica, eu posso ter uma síndrome de reperfusão e aprofundar demais o paciente. Tá? Então é importante a gente ter esses conceitos bem claros na cabeça. Os equipamentos, então aqui a gente tem, a gente trabalha hoje com uma bomba de infusão de soro, de equipo, onde a gente consegue fazer infusão tanto de soro como algumas soluções preparadas, com analgésicos, com antiarrítmicos, né? Tudo passando por essa bomba. Preciso ter uma bomba, essa terceira bomba, a bomba de infusão de seringa, onde ela é exclusiva para o Propofol. Então, é com ela que eu vou estar, segundo a segundo, dosando a quantidade de anestésico que está sendo infundido, se eu preciso aumentar a dose ou diminuir a dose. Tá? Então, é uma bomba exclusiva para o Propofol. E outra bomba de seringa também para os fármacos aí analgésicos, né? No caso, a gente usa, né, tem utilizado bastante o remifentanil, com ketamina e lidocaína. Tá? E o ventilador mecânico para ajudar na parte respiratória, para ajudar nessa parte respiratória. Bom, gente, vamos para a técnica em si. Tá? Bom, a primeira coisa, o paciente chegou na nossa frente, o que a gente precisa? Primeiro, examinar a parte clínica, né, do paciente, exame clínico e físico. Então, auscultar, ver como é que está a parte cardíaca, né, se possível, aferir pressão antes da anestesia, antes da medicação pré-anestésica. Então, fazer uma avaliação clínica do paciente. Em seguida, vamos iniciar com a medicação pré-anestésica. Então, assim, gente, o papel da medicação pré-anestésica é muito importante. Com certeza,
um paciente que ele recebe uma boa medicação pré-anestésica é um paciente que a gente vai ter menos intercorrência transoperatória, né? Hoje, a medicação anestésica, qual que é a medicação pré-anestésica, qual que é o papel dela? É deixar o paciente mais colaborativo. Então, a gente poder fazer um acesso venoso, a gente poder manipular o paciente de forma tranquila, sem ele tentar te morder, sem tentar agredir a gente, tá? Basicamente, a gente trabalha com 2 tipos de MPA. Então, ou fazendo uma tranquilização e analgésico, ou fazendo mesmo uma sedação e analgésico, tá? No caso, quando a gente vai utilizar a tranquilização com analgésico? Quando o paciente já for um paciente, de repente, cardiopata, um paciente já mais velhinho, um paciente tranquilo, tá? Então, a gente faz uma tranquilização com uma Cepram e um analgésico, um opioide, uma metadona, uma morfina, uma meperidina. Agora, já quando vem um paciente um pouco mais jovem, um paciente muito agitado, né? A gente já parte para uma medicação pré-anestésica contendo uma sedação e um analgésico. No caso aqui, a sedação, a gente utiliza a Dex, medetomidina, né? Com analgésico também, com a metadona, com a morfina, tá? Então, assim, a importância da medicação pré-anestésica, ela é de grande valia, tá? Aqui nessa foto, a gente consegue representar aqui, então, a dexmedetomidina. É muito boa a medicação, um alfa-2 agonista, um parente próximo da xilazina, mas com poder de ação e de seletividade muito melhor. A gente tem a metadona, então um opioide bem próximo da morfina, mas com um opioide sintético, que vai causar uma analgesia de 6 horas no paciente, tá? O propofol chinês, então assim, com a pandemia, a gente teve muito problema na aquisição de propofol. Então, realmente, toda a produção nacional estava voltada para os hospitais. E a gente conseguiu o propofol chinês, tá? Temos também a ketamina e a lidocaína. Então, são fármacos que a gente utiliza aí na nossa rotina. E qual que é o papel da MPA, da medicação pré-anestésica? É isso aqui, gente. Causar uma neuroleptalgia. O que isso significa? O paciente está acordado, mas ele está tranquilo. Ele tem reflexo, mas ele está permissivo. Você consegue canular uma veia com ele tranquilo, né? Esse cachorrinho é o Peter, é do nosso amigo Patrick aí, que passou por um procedimento cirúrgico, e a gente utilizou aqui nele a dexmedetomidina com metadona. Então, ele é um cachorro bastante agitado, bravo, e ele ficou muito permissivo. Então, assim, ele está acordado, ele está com reflexo, ele está consciente, mas, canulei a veia dele, fizemos tricotomia, né? Tudo com ele quietinho, ele paradinho ali, facilitando bastante o nosso trabalho, tá? E, após a medicação pré-anestésica, a gente vai para a indução. Então, a indução a gente vai fazer com o propofol. O propofol é o nosso agente indutor. O que a gente precisa conhecer dele? Gente, o propofol ele tem um tempo de equilíbrio, um tempo para atingir a biofase, para atingir o pico da sua ação. E o tempo de equilíbrio é de 2 minutos. Então é importante a gente guardar isso. Por quê? A gente respeitando esse tempo de 2 minutos, a gente vai evitar os efeitos colaterais do propofol, que é a diminuição do débito cardíaco e a apneia respiratória. Então, o paciente para de respirar. Então, a gente evita, fazendo em 2 minutos, esses efeitos colaterais aí, tá? Quando a gente utiliza a dexmedetomidina na MPA, a dose que a gente vai utilizar do propofol vai ser de 1.000 microgramas por quilo por minuto, tá? Quando a gente utilizar o Acepran na MPA, a dose dobra do propofol. Vai para 2.000 microgramas quilo minuto. Tá? Então é importante ter esses conceitos. O que eu fiz no MPA? Fiz DEX. Beleza, então já sei que o propofol, eu vou fazer o quê? A dose de 1.000 microgramas ou 1 miligrama, é a mesma coisa,
por quilo por minuto. Para, no final de 2 minutos, fazer 2 miligramas. E com a Cepram, a gente vai fazer na dose final 4 miligramas. Tá? E a gente vai calcular quantos minutos foi a indução para programar a dose de manutenção. Então, é dessa forma que a gente faz. Então, indução com o Propofol. É importante lembrar. Os coindutores. Existem alguns fármacos que a gente faz minutos antes do Propofol que vão promover uma diminuição da janela terapêutica. Qual que é a importância disso? A gente sabe que o Propofol ele tem uma dose tóxica, onde, né, vai atingir uma concentração tóxica no organismo. A gente sabe que a dose do Propofol ela varia muito. Ela pode ser de 1 micrograma por quilo até 8 microgramas por quilo. Desculpa, 8 miligramas por quilo. Só se eu fizer essa dose máxima, eu fico muito próximo aqui da dose tóxica, da concentração tóxica. Quando eu faço os coindutores, para eu atingir a janela terapêutica, eu preciso de uma dose bem menor. Tá? Então, assim, se eu fizer o Propofol sem os coadjuvantes, eu vou ter que fazer lá 8 miligramas por quilo. Né? Quando eu uso os coadjuvantes, usa a dexmedetomidina, é considerado um adjuvante, né? É um EPA, mas vai ajudar a diminuir a janela terapêutica. Quando eu utilizo opioides, quando eu utilizo ketamina, né? Eu diminuo essa janela terapêutica e uma dose que eu estava usando 8, eu posso usar aqui 1 miligrama por quilo. Então, assim, eu deixo essa curva minha muito longe da concentração tóxica. Então, isso aí é maravilhoso para a gente. Eu vou usar menos anestésico, vou usar menos Propofol, com menor risco para o meu paciente. Tá? Quais são esses coindutores? Né? São analgésicos e sedativos. Né? Então, a gente tem a lidocaína, tem a ketamina, tem os opioides, fentanil e o remifentanil, sulfato de magnésio e o maroptan, o Serene aí fazendo propaganda das OETs, o maroptan. Então, são coadjuvantes que vão ajudar a diminuir essa janela terapêutica, facilitando a ação do Propofol. E tem algumas combinações. Às vezes a gente escuta, né, falar, olha, o paciente ficou em milk, ficou em filk. O que é isso? Então, assim, são combinações de fármacos, né, que eles são coadjuvantes, eles vão ajudar na diminuição da janela terapêutica e, de alguma forma, vai ajudar na analgesia, no relaxamento muscular. Tá? Então, o milk, no caso, é a morfina, lidocaína e ketamina. Tá? Como tem um efeito residual, a gente usa mais em internações. A gente usa pouco em transoperatórios. Tá? A gente tem o filk, que é o fentanil, lidocaína e ketamina, que são aí para cirurgias até 1 hora, também devido ao efeito residual do fentanil. A gente tem o remifilk, que é a utilização do remifentanil, lido e queta. Esse tem um residual baixíssimo. Então, assim que a gente termina a infusão, em 2 minutos, o paciente já está eliminando o remifentanil. E tem o dex-remifilk, que é a associação da dexmedetomidina em infusão contínua, remifentanil, lidocaína e ketamina. Também para cirurgias longas e muito dolorosas. Como é que a gente vai calcular, gente, a manutenção? Então, assim, tem alguns passos, né? Fizemos a MPA, fizemos a indução, e agora a gente vai para a manutenção. A manutenção, a gente calcula a taxa mediante a dose que foi feita na indução. Então, a gente calcula o quanto foi feito na indução e 10 vezes menor é a taxa de manutenção. Tá? Vamos aí para os exemplos para facilitar. Então, quando a gente usa a dexmedetomidina na MPA, né, vou usar aquela dose de 1000 microgramas por quilo por minuto. Tá? Se eu conseguir induzir em 1 minuto, a minha taxa de manutenção vai ser de 100 microgramas por quilo por minuto. Ou seja, gente, um paciente de 10 quilos, para manter ele anestesiado por 1 hora, eu vou gastar 6 ml. É uma dose muito baixa.
mas essa dose pode ser bem alta se eu não utilizar coindutores, se eu não fizer uma boa MPA. Eu posso chegar a uma taxa aqui, para manter esse mesmo paciente de 10 quilos por 1 hora, 18 ml. Então, 3 vezes o volume de Propofol utilizado. Então, veja a importância que a gente tem de uma boa medicação pré-anestésica, de uma boa infusão de coindutores para reduzir essa dose do Propofol. E aí, na manutenção, é o plano de Guedes, tá? O famoso tabelinha, a gente aprende até hoje com essa tabela, tá? Então, o plano anestésico ideal para cirurgia é aqui, ó, estágio 3, no plano 2 e 3, tá? São os planos operáveis aí, né, na cirurgia, onde o paciente tem uma rotação ocular ou semi-rotação, não tem reflexo palpebral, não tem reflexo corneal, não tem reflexo laringotraqueal, tá? Então o paciente está bem anestesiado, tá? Então, importante durante a anestesia manter nesse plano anestésico. Esse paciente é um paciente que está sobre anestesia aditiva, então ele está bem anestesiado, o olho totalmente rotacionado. Então, perfeita a anestesia nesse paciente. E vamos para um desfecho aí, então vamos falar sobre um caso clínico que a gente acompanhou, a gente anestesiou. Então, o paciente madruga aí, paciente de 4 anos, 17 quilos, histórico de atropelamento. Olha a coluna dele como ficou. Então, ele teve uma luxação de vértebra e compressão da medula espinhal. O paciente tinha reflexo nas patinhas de trás, mas ele não se levantava. E aí foi feita a cirurgia corretiva, tá? O que a gente fez? Fizemos de MPA a Dex, mesaltamidina e metadona. Fizemos uma pré-indução com Dex e Remifilk, tá? Por 5 minutos. Então, assim, qual que é a nossa ideia? É diminuir aquela taxa, aquela janela terapêutica do Propofol. E após os 5 minutos, a gente começou a indução com o Propofol. Fizemos a indução aí na taxa de 1.000 microgramas quilo minuto, induzimos em 2 minutos, tá? E a minha manutenção foi em 200 microgramas quilo minuto. É uma cirurgia bastante extensa, 3 horas e meia, e a quantidade de Propofol utilizado entre indução e manutenção é de 35 ml. Então, assim, um volume extremamente baixo para um paciente grande, um paciente de 17 quilos, e por um tempo cirúrgico de 3 horas e meia. Esse é o nosso paciente. Foi feita a cirurgia. Uma cirurgia de coluna com a colocação de cimento ósseo, né? Exposição da medula aqui para descompressão. Tá, gente? Então, assim, hoje o que eu tinha para trazer era isso. Então, assim, existem vários tipos de anestesia, né? Ativa e a anestesia PIVA, que é a parcialmente intravenosa. É importante a gente conhecer as duas técnicas. Por que é importante? Para cada paciente, para cada situação, a gente pode lançar mão de uma técnica, né? Eu não posso saber apenas uma técnica, por quê? Daí eu deixo meu paciente sem escolha, né? Então, assim, se é um paciente que tem um problema hepático, eu só sei fazer TIVA, não sei fazer PIVA. Então, assim, eu estou deixando o meu paciente sem a melhor opção. Então, assim, o bom anestesista, ele sabe todas as técnicas para que ele julgue necessário aí a melhor técnica para o paciente em questão, tá? Eu acho que era isso que eu tinha para passar hoje. Eu sei que é um conteúdo extenso, um conteúdo às vezes um pouco difícil, mas eu quero que, né, sirva como né, uma pequena, aquela conversa que a gente teve no começo, uma pequena semente aí que eu estou plantando, que com certeza eu vou ter muitos amigos aí anestesistas para a gente, né, futuramente trocar figurinhas aí e conversar sobre o assunto. Aí, Patrick.
Parabéns, Léo. Eu queria te agradecer aqui. Deixa eu mudar até as câmeras. Deixa eu ver se eu consigo te colocar junto comigo aqui. Cadê? Queria te agradecer desde já, porque a noção que eu comecei a ter de anestesia, do que era anestesia, da rotina, assim, foi com você, vendo o que você fazia e do que você conseguiu passar para mim. E hoje, eu acredito que tanto o que você passou para mim e o que eu entendi com você ensinando para mim, eu espero que todo mundo que assistiu hoje tenha conseguido também, porque foi tudo que você me ensinou, né? Da ativa, que você sempre falou dessa ativa, eu fui conhecer só com vocês. E quem conheceu hoje aí, tem que agradecer o Léo, porque a palestra foi boa, Léo, eu agradeço. A palestra foi maravilhosa, não tenho o que falar. Todo mundo te elogiando aqui no chat do YouTube, ó. Foi boa demais. Tanto de conhecimento que a gente teve hoje. Tem nem... Ó, tem até o caderninho aqui, ó. Tava anotando as coisas pra ver depois. Porque foi muito bom, Léo. Obrigado. O povo todo falando aqui, ó, palestra maravilhosa, parece excelente, ótima palestra. Todo mundo te elogiando aí. E eu falo assim, às vezes é uma matéria que na minha graduação eu não tive, né? Eu não tive essa matéria de TIVA. E quando a gente começa a estudar, a gente, né, se encanta e a gente quer, sabe, que todo mundo, a gente quer compartilhar o conhecimento, essa que é a verdade. Não, mas foi muito bom. Ó, e tem até pergunta hoje, hein? Oh, beleza. Você quer que eu faça aí pra você? Manda aí, Patrick. Ó, a das primeiras perguntas, acho que você pode até ter respondido durante a palestra, mas é bom para fixar. Você utiliza, foi uma pergunta feita pelo Luiz, o Luiz é um dos membros aí que está com a gente na Lapa, ele fez uma pergunta, você utiliza algum monitoramento específico para o uso da ativa? Tá, a gente tem a utilização tanto do monitor multiparâmetro, onde ele dá a capnografia, que é uma informação bastante importante. Ela fala para a gente sabe que a ativa, ela tem uma tendência em causar uma hipercapnia, né, que é o aumento da produção de CO2. Então, assim, na respiração, fica um pouco comprometido. Então, a gente tem um capnógrafo que me dá valores dessa respiração e eu consigo alinhar com o ventilador mecânico, aumentando a frequência respiratória e deixar em normocapnia, tá? E realmente é um monitor que fala tudo ali, pressão, o traçado do eletrocardiograma, e, né, para monitorar o paciente dessa forma. Perfeito. Olha, ele continuou com a pergunta, você acha que em algum momento teremos controle de anestésico inalatório por CAM ou CAM? Eu não conheço essa sigla. Tá, é a concentração alveolar mínima, tá? Hoje, no Brasil, na Europa, tá? Vou falar a experiência que eu tenho, né, em cursos que a gente fez. Na Europa é proibido a utilização de vaporizador universal. Na Europa não tem vaporizador universal, como tem aqui no Brasil. Aqui no Brasil, essa área ela é ainda muito pouco investida pelas empresas, né? Então, hoje a gente vê as empresas que fornecem os aparelhos de anestesia, que a gente tem maior acesso, né? São todas com vaporizador universal. Quando a gente tem um vaporizador calibrado, a gente consegue ter um controle maior da CAM, tá? Só que aí, veja bem, hoje você, para comprar um aparelho de anestesia inalatória, se você entrar no site, você compra aí por R$3.500, você compra um aparelho de anestesia. Para você comprar um aparelho de anestesia que tenha um vaporizador calibrado, que eu vou conseguir controlar a CAM, pelo menos 30 mil. E aí, pô, mas como que você consegue fazer uma anestesia volante, ir numa clínica, em outra, com um aparelho desse no carro, que às vezes uma movimentação pode descalibrar esse vaporizador? E aí, descalibrou o vaporizador, você está com um vaporizador universal, porque você não está sabendo quanto de anestésico você está infundindo no paciente, né? Então, assim, eu acho que é uma tendência, mas um pouco longe da nossa realidade. Eu acho que vaporizador calibrado, a gente vai encontrar em grandes centros, né? Às vezes na faculdade, nas universidades, né?
e realmente em centros cirúrgicos com uma complexidade muito maior aí. Perfeito, Léo. Aí tem mais pergunta ainda. Do Luiz ainda. Ele perguntou sobre aquela recuperação da inalatória. Como que você explica a recuperação ruim dessa anestesia inalatória? Legal. Gente, assim, quando o paciente está em inalatória, está respirando ali o isoflurano, a partir do momento que ele para de respirar o anestésico, ele já acorda, perde o estímulo. Porque assim, o anestésico inalatório ele não tem uma metabolização no corpo do paciente. Então, ele é eliminado na respiração. Então, a recuperação é muito rápida. E o paciente acorda meio excitado. Então, às vezes, vocalizando, né, tendo esse tipo de problema. Já o Propofol, ele tem o que a gente chama de meia-vida contexto sensível. O que significa isso? Ele tem que ser metabolizado pelo Propofol, metabolizado pelo fígado. E aí, essa metabolização ela não acontece rápida. Ela acontece em 3, 4 horas. Tá? Mas ele não precisa ser inteiramente metabolizado para acordar. Então, assim, às vezes, né, muitas vezes aí com 5 minutos o paciente está acordado, mas ele tem propofol na circulação ainda. Então, isso deixa ele um pouco mais calmo, mais tranquilo, o acordar mais suave. Tanto é, gente, que às vezes o paciente, quando acorda de uma anestesia inalatória muito excitado, o que a gente faz? A gente faz propofol novamente, a gente faz como se fosse uma indução novamente, para o paciente daí acordar um pouco mais tranquilo. Então, essa excitação que ele tem é pela rapidez em eliminar o anestésico inalatório. Ele acorda muito. E assim, além, uma coisa importante também, dor de cabeça e náusea. Então, assim, isso já é relato em humanos. Então, pacientes que passam por cirurgia com a inalação dos halogenados, eles reclamam de muita dor de cabeça, muita cefaleia e também muito nauseado. Tá? Então, seria um efeito colateral aí dos anestésicos inalatórios. Perfeito, Léo. O Luiz está até te agradecendo aqui, que foi muito bom, e ele agradeceu a explicação também, que foi muito boa. Legal. E por último, acho que a última pergunta, da Vitória Forni, perdoa pela pronúncia. Teria outro fármaco semelhante ao dexamedetomidina que você poderia usar? Tá. Ó, hoje, na nossa rotina, a gente praticamente, assim, 90% dos casos a gente usa a dexmedetomidina, tá? A xilazina, que é um primo muito próximo e de custo barato, tá? Só que os efeitos colaterais da xilazina é muito grande. Qual que é o principal efeito aí? Seria os bloqueios atrioventriculares. Então, ela não é tão sensível, né, a alguns receptores e ela provoca muito BAV, né, BAV de primeiro e segundo grau. A dexmedetomidina, a gente não vê isso com tanta frequência na nossa rotina. Então, seria um fármaco com custo um pouco maior, só que com uma segurança 200 vezes melhor do que a xilazina. Perfeito. Então, eu acho que foi isso, as perguntas. Isso. Ó, o pessoal tá agradecendo aí. Você tá vendo aí o chat, Léo? Ah, tá. Tá aberto aqui, mas eu não consegui ler, cara. Ó, o pessoal tá falando pra você voltar mais vezes. Tem Ó, beleza. a Lohane Bodini, que tá agradecendo você, que foi uma palestra incrível, que ela sempre leva os cães dela, né, para serem atendidos com você. Amei, ótima didática. O pessoal todo agradecendo aqui, Léo. E eu não poderia deixar de agradecer, que foi uma palestra assim, que pra gente vai ser marcante pela semana que foi. Foi a nossa primeira semana de grandes palestras, nosso primeiro grande evento. E ter você aqui é uma honra enorme. É de grande Ó, felicidade para todo mundo aqui. agradeço, obrigado. Ó, ó, tem mais uma pergunta, hein? O povo tá animado. Manda lá, manda lá. Ó, do Luiz ainda. O uso da ativa exclui a anestesia local ou ele avalia caso por caso?
Tá. Gente, ó, a gente tem que entender tanto a ativa e o Propofol, no caso, como o anestésico inalatório, é aquele conceito. Ele é só hipnótico. Ele não é analgésico e nem relaxante muscular. Então, assim, eu não posso fazer só Propofol. Eu preciso fazer ou infusão de algum analgésico central, no caso aí, o remifentanil, o fentanil, ou eu preciso fazer um bloqueio local. Porque senão não vai ser anestesia. Anestesia é aqueles pilares, né? Relaxamento, muscular, analgesia e hipnose. O Propofol ele é um hipnótico só, assim como o isoflurano. Então, eu preciso ter analgesia e relaxamento muscular. Então, com certeza, não exclui os anestésicos locais, que hoje está sendo o grande futuro aí da anestesia, são os bloqueios regionais e locais mesmo, né? Perfeito. Ó, acho que foi isso. Demora um pouco lá pra eles pra chegar, demora uns 15 segundinhos pra chegar pra eles, mas eu acho que foi isso. Aí, Léo, eu queria te agradecer pela terceira vez, mais uma vez, porque, assim, foi uma palestra maravilhosa pra gente. E o contato que eu posso ter com você, eu tenho certeza do tanto que você falou hoje, eu ainda aprendi mais do que eu já sabia, um pouco que eu sabia. Então, eu agradeço mais uma vez pela presença, você está sempre convidado a voltar aqui com a gente. Com certeza. E é isso. Não, legal, Patrick. Agradeço também. Espero poder ter contribuído aí com a formação. E assim, aquela sementinha que, né, de repente, alguém que gosta da anestesia, que tenda a passar para esse lado, eu acho que é muito interessante. E assim, a educação continuada, cara, é a coisa mais importante. Toda hora está surgindo artigo novo, está surgindo técnica nova, então a gente tem que estar sempre se atualizando, senão a gente fica para trás mesmo. Perfeito. E, gente, quem quiser conhecer, o Léo tem a clínica aqui em Ribeirão, Léo, se você quiser falar. Tá. Eu tenho a clínica aqui em Ribeirão, no Campos Elísio. A gente tem o atendimento clínico e cirúrgico e também a parte anestésica aí, né? Então a gente tem esse serviço de anestesia volante. Então a gente atende algumas clínicas também com esse trabalho de anestesia. E tem meu telefone no contato lá no final da palestra. Podem entrar em contato, mandar mensagem, WhatsApp. A gente puder fazer para ajudar e contribuir com vocês, vai ser um prazer enorme. Perfeito. Eu agradeço mais uma vez, então, Léo, e é isso. Beleza. Obrigado, Obrigado. Léo. Valeu, um abraço. E pessoal, agora com parte da Lapa aqui com vocês, a gente já quase terminou. Esse foi o nosso último dia. Amanhã vocês voltam com o Cipinter, uma palestra de Silvestre aí. Espero que todos assistam e tenham a oportunidade de ver e desfrutar também dessa palestra aí, que mesmo para quem gosta de pequenos e não tem tanto contato com grandes ou silvestres, consiga de certa forma aproveitar isso e ver como que é a rotina, como que é essa parte de atuação do médico veterinário nessas áreas e ver se gosta, né? Que a gente está aí disposto a ver as novas áreas, ver como que atua. Que a gente, como aluno, não tem tanta certeza, então a gente pode se adaptar a essas aí. E Gabriele, obrigada por ter ficado até agora com a gente. Imagina, meninos, eu que agradeço e foi muito produtivo, igual a anterior, né, que eu participei, eu fiquei até o final também. Adorei, a gente sempre tem alguma coisa para poder aprender, né? Com certeza. Muito obrigada mesmo, meninos, obrigada por tudo. E legal saber que está passando do campo universitário, né, das paredes, né, do Moura, tá abrangendo outras cidades, igual vocês tiveram um problema aí com relação ao frete, né? Muito legal, parabéns. Isso é, na verdade, eu tenho que parabenizar vocês, né, do Lapa pelo trabalho desenvolvido. Parabéns mesmo, viu, meninos? Muito obrigada. Eu agradeço. Você está convidado sempre a voltar aqui com a gente. É uma enorme felicidade pra gente. O conhecimento que você trouxe pra gente nesses 2 dias que a gente teve, né, foi muito assim e a gente agradece imensamente a você. Imagina, pessoal, eu que agradeço, viu? Bom trabalho para vocês aí, boa sequência, né, nessa coordenação do grupo, viu? Da Liga. Obrigada, Obrigado, viu? Gabriele. E então é isso, pessoal. Por hoje é só. Amanhã a gente volta com o Cipinter aí, a última palestra da nossa semana de palestras. E logo, logo tem novidade. Acho que eu posso até falar para vocês aí. Será que a gente pode contar já, Pri?
Pode. A gente vai ter. Para setembro, a gente está planejando mais uma semana. São 4 dias também de palestra aí para vocês. Em setembro vai ser dia 6, 7, 8 e 9, comemorando o Dia do Veterinário. Então, já deixando vocês avisados aí, que logo logo a gente vai publicar isso. E uma palestra também que a gente está muito ansioso para ter, que é a nossa orientadora, a Roberta, conseguiu para a gente sobre um psicólogo, que ele vai falar sobre os temas de formação e na área, né, daquele aluno que saiu da faculdade, o que ele vai fazer e dos ensinamentos que a pandemia trouxe para a gente. Então, até para quem não é de veterinária, e se vocês quiserem compartilhar para eles, vai ser não uma palestra, mas vai ser mais um bate-papo que a gente vai ter com ele. Quem quiser participar vai entrar no Teams com a gente. A gente vai tentar fazer uma transmissão ao vivo lá no Instagram também. Então eu espero aí que vocês consigam acompanhar a gente, estejam ao nosso lado aí, que a gente vai trazer coisa bem legal para todos. Então é isso. Por hoje é só. Eu queria agradecer a todos que estão aqui com a gente, no Teams também, que entraram com a gente aí da Liga, que acompanharam a gente hoje. Quem quiser conhecer mais da gente também, a gente tem nosso Instagram lá, da Lapa. E segue a gente, que a gente vai ter nova publicação. E segue o canal também, que a gente sempre vai estar postando as palestras, alguns vídeos aqui que a gente vai tentar fazer. A gente vai postar aqui no canal para vocês. E então é isso. Então amanhã, quem fez a inscrição, os links vão ser enviados no e-mail amanhã, perto da 1h da tarde. Quem não fez, não tem problema a inscrição. A gente vai estar disponibilizando os links da palestra nos grupos do WhatsApp. A gente vai estar disponibilizando lá na bio do nosso Instagram, lá onde tem as informações debaixo do nosso Instagramzinho lá. Para quem quiser participar, assistir, vai ser uma palestra bem legal também. E eu espero que todos consigam assistir. E para ter o certificadinho aí que a gente vai enviar para vocês depois, que vai ter mais ou menos 8 horas, a gente vai fazer a estimativa de horas aí. Então, um certificado bem legal para todos, de formação, de informação que vocês vão ter. E para o currículo é muito bom para todos, além do conhecimento que eu espero que vocês estejam tendo aqui com a gente. E é isso. Por essa semana é só. E a Lapa termina aqui com a nossa semana acadêmica. E eu queria agradecer mais uma vez a todos aí que acompanharam a gente até o final, tá com a gente até o final aqui. E é isso. Semana que vem a gente volta toda terça-feira, como sempre foi. E bom início de semestre para quem está começando as aulas aí agora. Né? A gente teve essa semaninha de palestra para dar um gás aí para vocês, né? Então, bom início de semestre para quem está começando agora, ou já começou há um tempo aí, já começou das nossas férias, né? Começou em julho. Então, bom semestre, espero que vocês tirem o melhor proveito e sempre buscando conhecimento aí para ser o melhor médico veterinário. Que não adianta só se formar, né? Tem que ser bom naquilo que faz, com amor e se dedicar para ser um bom veterinário e é isso. Então é isso, galera. Boa noite a todos aí que participaram com a gente. Agradeço a todos. Bom descanso. E Pris, quer falar alguma coisa? Não, gente, é só isso mesmo. Queria agradecer cada um que ficou até agora. Muito obrigada, uma boa noite, bom resto de fim de semana aí para vocês. Então é isso, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.